Olá, o TVC Mais está no ar. O programa de hoje é sobre algo comum entre eu, você e a todas as pessoas. Está relacionado com os nossos sentidos, sentimentos, a maneira que nos portamos e como reagimos no dia a dia. Um tema que recebe a atenção de estudiosos, filósofos, sociólogos, desde os primórdios da civilização até hoje. Vamos falar sobre os sonhos. Para conversar sobre este assunto, recebemos em nossos estúdios o psicanalista William Maron. E no terceiro bloco, a música fica por conta do cantor e compositor Daio Baroni. Vem com a gente! Sonho é uma palavra polissêmica, ou seja, um termo que tem muitos significados. Pode ser visto como uma fantasia, um anseio ou vontade humana permanente, e até mesmo um simples doce com açúcar em volta. No entanto, o tema de hoje é sobre sonhos. O que acontece nessa hora? Recebemos em nossos estúdios o psicanalista e professor William Maron para falar conosco sobre isso. Olá, William. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos da equipe da universidade. Professor, então vamos começar com uma pergunta básica. Os sonhos fazem parte do nosso inconsciente. Qual é a diferença entre inconsciente e consciente? Bem, a partir da teoria, eu falo aqui como psicanalista, né? A psicanálise ela tem um ponto importante do seu nascimento, que é uma obra de Freud datada de 1900, chama Interpretação dos Sonhos, que é onde ele começa a falar, demonstrar, pesquisar, averiguar, na qual os sonhos começam a se mostrar como formas inconscientes de manifestação de algo que pode ser da ordem de um desejo, de um trauma ou de um repúdio. Os sonhos mantêm uma linguagem, né, que se manifesta, né, que manifesta o conteúdo inconsciente. É interessante a gente perceber essa diferença do consciente e o inconsciente, né? Nós não estamos falando do inconsciente como um estado, né? A pessoa desmaiou, então ela está inconsciente. Nós estamos falando do inconsciente como uma instância psíquica, né? Como um local, como um lugar de manifestação de conteúdos que não são necessariamente elaborados pela consciência, né? E ganham e se manifestam pelo inconsciente. E isso emerge, isso surge nos sonhos. A psicanálise é uma das abordagens que estuda os sonhos. De que forma essa visão se difere das demais? Bem, a gente vai trabalhar o sonho como uma manifestação, né, desse inconsciente. Então, quando Freud, por exemplo, ele descobre, ou ele inventa, ou ele instrumentaliza o inconsciente, como ele faz isso? Ele percebe que, dentre os pacientes dele, ele começa a descobrir que há coisas em nós que nós não necessariamente controlamos. Escolhas que fazemos e não sabemos por que fazemos, coisas que lembramos, pensamos e não sabemos por que pensamos, repetições que temos e não sabemos por quê, coisas que sonhamos e não sabemos por que sonhamos, né? E ele começa a perceber que esse inconsciente é manifestado, né, e não é acessível. Então, Freud abandona um trabalho que ele tinha anteriormente com hipnose, por exemplo, imaginando que a hipnose acessaria esse inconsciente, né, e ele descobre que a hipnose não acessa o inconsciente, é um nível pré-consciente, e ele descobre uma coisa que para ele foi muito importante, muito difícil,
que o inconsciente não é acessível diretamente. Ou seja, não é uma chavezinha de uma porta que a gente abre e fala, opa, estamos aqui no inconsciente. Né? A gente não sabe sobre o inconsciente. E aí a questão é interessante porque dentro da psicologia nós temos um discurso muito forte sobre autoconhecimento. E se a gente começa a pensar que nós somos um sujeito também do inconsciente a gente não sabe, do inconsciente a gente não conhece. Então não há necessariamente um autoconhecimento completo, porque o inconsciente ele não é acessível diretamente, ele manda notícias. Eu sempre brinco que ele manda boleto para pagar, né? E ele é acessível indiretamente. Como Freud vai descobrindo isso? Ele é acessível indiretamente por atos falhos, por xistes, por sintomas, seja no corpo, seja de repetição, né? E por sonhos. São manifestações do inconsciente na qual a consciência, com a sua repressão, com a sua lógica, com a sua moral, não pode ser manifestada. Então, por exemplo, um rancor que nós temos, um ódio que nós temos com algum parente, bem, isso na sociedade, na moral, não pode ser aceito. Né? Então a gente se reprime quanto a isso. Né? Quais são as chances disso se transformar, por exemplo, em um sonho? O sonho da morte do outro, um sonho que mostra o outro tendo algum tipo de sofrimento, manifestando o quê? Um afeto que não pode ser elaborado pela consciência, porque a consciência já tem todas as amarras morais e repressivas de separação de conteúdo. Isso pode ser aceito, isso não pode ser aceito. Isso pode ser falado, isso não pode ser falado. E quando as coisas, os afetos, os eventos não conseguem ser elaborados pela palavra, não conseguem ser elaborados pelo inconsciente, vão de outra forma. Vão no sintoma, aparecem nos sonhos, aparecem nos atos falhos. O termo pesadelo é usado pela psicanálise? Acho que é usado pelo senso comum como um todo, né? Mas a gente pode pensar um pesadelo como um sonho ruim, mas a gente não usa o pesadelo como um termo técnico, né? Os pacientes trazem, tive um pesadelo. Na verdade, foi um sonho que aparece, de certa forma, um componente de sofrimento, né? Um componente de repúdio, né? Mas você não precisa estar sonhando para ter pesadelo. Nós temos pesadelos acordados, né? Às vezes as realizações de sonhos são pesadelos também. As realizações de alguns desejos são pesadelos também. Então a gente não precisa estar sonhando, estar dormindo para ter pesadelo. Todas as pessoas sonham? Todas as pessoas sonham, né? Na maioria das vezes a gente não lembra dos sonhos, né? Existem até estudos na qual a gente sonha entre 4, 5 vezes, inclusive durante uma noite em si. Mas geralmente a gente não lembra, quando a gente acorda, apaga. Então a gente tem raros momentos de lembranças. Por isso que quando a gente lembra do sonho, é um conteúdo importante, né? Porque esse sonho não está submetido, primeiro, há uma lógica de repressão da consciência, ou seja, tal coisa pode ser aceita ou tal coisa não pode ser aceita. Então tem coisas que na nossa consciência a gente não topa nem pensar, mas acontece no sonho, porque a gente sente, né? E a lógica de um sonho, porque tem uma lógica do inconsciente, ela não está submetida, por exemplo, a uma temporalidade. O sonho é atemporal, porque o inconsciente é atemporal. Não segue um tempo cronológico. Né? Por isso a gente pode perceber pessoas que no sonho, né, pegam um voo para a Austrália, vivem uma grande história de amor, voltam, quando acordam se passou 2 horas. Né? É uma relação totalmente diferente com essa lógica do tempo. Então ela vai seguir outras regras que não são as regras da consciência, que tem um tempo cronológico, tem conteúdos que podem ser aceitos ou não, né? E a gente vai se reprimindo em cima disso, do pensar, do agir, do sonhar, etc. Bacana. Vamos agora para um rápido intervalo e logo voltaremos com o TVC+. Não saia daí. Ei, você tá me ouvindo? Que foi? Tô treinando. Você tá jogando videogame no meio do programa? Esportes. Esportes? O que é isso? Você não sabe o que é esportes? Não. Então deixa que eu te explico depois da vinheta. Roda aí. Esportes ou esporte eletrônico é a nova onda do momento. Trata-se do simples fato de competir profissionalmente usando os jogos eletrônicos.
A modalidade teve sua origem nos países asiáticos e tem popularidade com o uso da tecnologia, como a Coreia do Sul e o Japão. Eles são considerados esportes porque, assim como os esportes tradicionais, vôlei, futebol, basquete, natação, exigem dos competidores aspectos físicos e mentais aprimorados. E eles também podem ser disputados em grupos ou individualmente, né? Por meio de diferentes plataformas. Computadores e videogames são as ferramentas mais utilizadas. E ainda existem diferentes categorias de jogos, como os mais estratégicos, os populares RPGs, os de luta, os de simulação, de tiro, futebol, entre outros. A popularidade dos jogos eletrônicos aumentou principalmente a partir dos anos 2000, mais ou menos, através do boom da internet. E com a globalização que acontecia nesse período, é possível jogar com diferentes pessoas em diferentes locais do mundo. Embora ainda não descobriram se na Antártida as focas já aprenderam a jogar. Eu acredito que sim, viu? Hoje, isso é uma febre em todo mundo, pois movimenta as pessoas, atrai patrocínios, visibilidade para os jogos e para os fãs destes games também. Permite competições em diferentes categorias. A formação de times profissionais, por exemplo. Só essa minha fala deve valer uns milhões. É verdade. Pois é, e agora, toda vez que você ver sua filha, seu filho, seus namorados ou seus amigos jogarem, lembre-se, não é uma perda de tempo. Pode ser uma futura profissão e uma boa fonte de renda. Viu só? É possível ganhar a vida só com videogames. Tchau! Até a próxima! Dr. Sigmundo, soluções para os problemas do lixo. Consulta de hoje, vagem. Doutor Sigmundo, tenho medo de deixar meus filhos longe de mim. Eles ainda não estão maduros. Relaxe, não seja tão super protetora. Para que esse monte de embalagens faz mal para o meio ambiente e para eles também. É, mas eles podem ficar com frio, né? Mas a vagem se adapta bem ao frio. A propósito, tá quente aqui, né? Sim! Reduz o uso de embalagens. Prefira alimentos a granel. Prefeitura de Curitiba. O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu pelo consumo consciente. Voltamos com o segundo bloco do TVC Mais de hoje, sobre sonhos. E continuamos a conversa com o professor e psicanalista William Maron. William, como são os sonhos de um deficiente visual, aquele que já nasceu cego? Bem, é uma pergunta interessante, porque a gente imagina que alguém que nunca viu em si, né, ou seja, mas nunca viu com os olhos, né, viu de alguma forma, com tato, com algumas representações. Há sonhos com representações físicas, porque esse sujeito tem, né, os deficientes visuais, tem uma representação tátil, tem uma representação, de certa forma, não das cores, não de algumas sutilezas em si, mas de como seria, por exemplo, um corpo humano, de como seria uma representação de um carro, de uma sensação de calor num sonho de algo que pega fogo, que queima, né? Então, ela vai muito em cima dessa percepção e dentro dessa sensação tátil que gera uma representação. Não como a gente, mas estão todos inseridos dentro de uma linguagem que é uma linguagem do inconsciente ali. Então, funciona muito próximo, mas com outro tipo de visibilidade. Não é um sonho visível, é um sonho tátil, com representações em si. Bacana. A depressão hoje é considerado o mal do século XXI. Como isto e a ansiedade afetam os sonhos? Bem, qualquer coisa que se passa como experiência afetiva na nossa vida afeta, positivo ou negativamente, né? Muitas vezes o sonho é uma forma desse inconsciente encontrar saídas, né, se acoplar, se assimilar algumas dessas experiências. E quando a gente está falando de um personagem, né, que tem episódios depressivos, ansiosos, essa questão se reflete diretamente no sonho, com o tipo de experiências que são vividas nos sonhos, né? Mais melancólicas, mais de perdas ou mais de ausência de sentido de coisas. Então, não só
a ansiedade ou a depressão afetam o sonho, mas qualquer tipo de experiência, seja positiva ou negativa, pode vir a afetar ou pode vir a influenciar. A questão é, isso não aparece diretamente, foi o que eu falei numa outra questão, né? Há uma linguagem que é rebuscada, há uma linguagem que é metafórica, há uma linguagem que é bizarra. Então, quando a gente está falando de uma melancolia, de uma tristeza extrema que aparece na depressão, não significa que eu vou sonhar diretamente com isso, mas eu posso sonhar com uma perda de alguma coisa, de algum objeto, né? Sonhar com a dificuldade de entrar em casa, se sentir em casa, porque essa é uma linguagem metafórica, né? Eu digo uma coisa, eu vejo uma coisa, mas está querendo dizer outra coisa. Por isso essa análise precisa ser extremamente individual e singular. Quando a gente dorme, existem casos que temos uma sensação que nós estamos despencando de algum lugar, caindo de algum lugar. Como que a psicologia explica isso? Bem, a psicologia, não sei, porque eu teria que falar da psicologia como um todo, e eu não posso falar da psicologia como um todo. Mas a partir da psicanálise, eu também não posso colocar uma explicação única, né? Porque a gente pode pressupor que a sensação de queda para uns pode ser um grande desespero, e a sensação de queda para outros pode ser um prazer. Não tem pessoas que buscam sensação de queda, vai pular de paraquedas, de bungee jump, etc. Por isso, novamente, a gente precisa olhar para essa individualidade e não apenas para o fato. Não é só a sensação de queda, não é só cair no abismo, mas como você se sente com isso. O que cair, né, pode representar para você? O que pode representar para você a morte, como para uma outra pessoa pode representar uma liberdade. Ou seja, há uma série de interpretações, há uma série de análises que precisam ser feitas isso. Por isso a interpretação dos sonhos se torna uma ferramenta importante. Porque não de uma forma generalista, mas de uma forma que você atue dando sentido e dando representação e dando interpretação para os componentes dos eventos que aparecem nesse sonho. Por isso, cair de um abismo, a priori, não quer dizer nada. Né? O que é cair de um abismo para você? Você pode dizer para mim, poxa, é algo assustador, eu vou morrer. Como uma outra pessoa com um sonho muito parecido pode dar uma outra significação. Poxa, para mim é uma sensação de liberdade, de cair. E aí, essa interpretação tem uma outra definição, tem uma outra, segue uma outra linha de raciocínio. E isso é importante porque parte de paciente para paciente. Então, William, para encerrar essa conversa, segundo Freud, né, pelo que eu entendi, nós temos os sentimentos e nós temos o inconsciente. Isso significa que todos os nossos sonhos são coisas que nós desejamos, são coisas que nós queremos de fato? Depende, né? Porque quando Freud lança essa frase, que é muito replicada, né? Os sonhos são uma representação de um desejo inconsciente, né? A gente precisa tomar cuidado com esse desejo, né? Então, quando a gente fala sonho que estou morrendo, não significa que eu estou desejando morrer, né? Significa que talvez eu esteja querendo me livrar de uma vida. Conseguem perceber a diferença? Uhum. Por isso a interpretação. Senão a gente acha que tudo é o literal, né? Então, eu estou sonhando que eu estou morrendo. Não significa necessariamente que o meu desejo é a morte, mas pode significar que o meu desejo seja uma nova vida, né? Mas há uma outra questão, porque eu estou falando de um desejo inconsciente. Então, quando a gente fala, em casos que a gente acompanhou, pessoas que têm ódios viscerais de irmãos, por exemplo, né? Isso, dentro de uma visão da moral cultural, é inaceitável, né? Um membro da família, você não pode odiar um membro da família. Eu preciso fazer o quê? Reprimir essa representação, colocar para debaixo do tapete, né? A sociedade faz muito isso, a gente coloca representações desses afetos para debaixo do tapete. Mas cuidado, tudo que ser colocado para debaixo do tapete pode voltar. Mas volta como? Como sintoma, como sonho, como ato falho, volta de alguma forma. Então, eu tenho ódio do meu irmão ou da minha irmã, mas eu não posso ter. Eu vivo numa sociedade que há um imperativo social desse amor fraterno. Então, o que eu faço? Eu recalco. Esse é o termo do recalque, né? Eu vou colocar para debaixo do tapete.
Mas isso me causa um mal-estar. Eu tenho esse afeto, mas eu não posso ter esse afeto. O que acontece? Pode vir a acontecer, né, um sonho na qual eu vejo esse meu irmão, essa minha irmã, ou morrendo, ou despencando, ou queimando, ou indo embora, para refletir o que? Há um afeto negativo que não pode ser elaborado pela consciência. Então a gente começa a perceber que quando a gente fala de desejo, eu não estou falando de um desejo consciente. Quando eu falo de desejo, eu não estou falando de um desejo literal, né? E aí o sonho vai entrar como essa tentativa de elaborar por uma linguagem mais bizarra, né? Menos organizada e sistemática, aquilo que nos afeta, né? Faz o nosso conjunto de afetos, né? William, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Ok, obrigado você. Agora, fiquem com as novidades do quadro F5 e após o intervalo, vamos curtir um pouco de música. Não sai daí. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, Disque 100. Disque 100. Disque 100. Disque 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Voltamos com o último bloco do TVC+, e agora recebemos o músico e compositor Daio Baroni. Olá, Daio, seja bem-vindo. Obrigado novamente aqui, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar voltando aí para falar sobre um pouquinho sobre as músicas, minha carreira. Que bacana. No início da sua carreira, você fez parte do Clube do Compositor. Qual o processo desse movimento na sua formação como músico e de que forma o grupo influenciou no seu trabalho? Total. Na verdade, eu fui um dos fundadores, né? A gente sentiu uma necessidade de estar no meio de quem fazia música. E isso falo dos músicos, né? Que tocavam em bar, que já naquela década de 90 já havia muitos bares, né? E a gente sentia a necessidade de trocar, como você fala, figurinhas, né? De quem fazia, quem compunha. Então, eu fui um dos fundadores e isso foi um peso total, porque você está no meio falando de música, de composição, ouvindo um amigo cantar, te inspira também. E a gente fazia uma roda, né? E você cantava uma música e fala sobre a música. Isso te dá aquele ânimo, né? Uhum. E uma propriedade melhor para compor, né? E isso me ajudou muito. Eu comecei a compor muito nessa época, já compunha antes, né? Mas de lá eu firmei mesmo essa minha ideia de ser compositor, né? Além de... E você mantém contato com os seus amigos daquela época? Alguns nomes conhecidos que você tem até hoje? Total. Eu estive agora no Rio de Janeiro, neste ano em janeiro. Passei uma tarde toda com o Nero, né? Que hoje em dia ficou famoso por ator, mas ele é um dos fundadores. A gente tem uma amizade grande. Inclusive, ele gravou no primeiro CD uma música minha, que ganhou o prêmio na época, Saúl Trompete, né? Uhum. Que foi um grande músico, amigo nosso. E eu estou em contato bem legal, não só com ele, com todos, Hilton Barcelos, Oswaldo Rios, Iso Fischer, nossa, tanta gente, João Lopes, enfim, esse meio musical é muito unido, sempre estamos fervescendo. Eu também tenho um programa na Rádio Cultura que fala de música paranaense, então a gente sempre está em contato. Que bacana isso, né? Então, já que você está falando do seu terceiro CD, o que você já pode adiantar para a gente nesse terceiro projeto que você está realizando, além de outras coisas que você pode realizar no futuro? Pois é, como eu falei, eu tenho na verdade, mais 3 projetos em andamento. Eu estou preparando meu terceiro CD, que ainda não tem nome, do mesmo estilo, com músicas, né, cantadas, que eu escrevo muito.
Estou preparando um CD também instrumental, só com violão. Legal. E estou preparando um terceiro trabalho que é com um parceiro meu, o Bruno Roça, que ele tem uma banda chamada Gaia Piá, e nós temos muitas composições juntas, e é uma música diferenciada, uma música de cura, uma música voltada para elevar a alma a Deus mesmo, para fazer, para tocar para dependentes químicos, né? Viciados, enfim, a gente tem essa visão de que a música pode sim ajudar, e ela, lógico, total. Então esse trabalho a gente está também desenvolvendo para ajuda dependentes químicos. Então, 3 projetos em andamentos aí. Muito bacana isso, hein? É. Então, Day, obrigado pela sua participação no TVC Mais de hoje e já peço para você tocar um som para a gente curtir. Eu agradeço, estou à disposição e curtam lá, Daio Baroni, todas as plataformas, CD Tempo Bom, YouTube, Deezer, Spot, enfim. Beleza, vamos fazer aí Apelido, uma música que está no segundo CD. Manda bala. Yeah. Yeah. Você só me chama pelo apelido, você pede, sempre te ligo. Eu acho tão bom ser só teu amigo. Mas quando eu pego nas tuas mãos, bate mais forte meu coração. Já não dá pra esconder o que tá na cara. Se você chegar, baby, agora e me beijar, eu vou corresponder. E se chover, daí, já quero mais é me molhar, não quero nem saber. Tem uma história aqui pra resolver. Meu caso é com você. Yeah, 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 yeah. Mas se você chegar, pode chegar, agora me beijar, eu vou corresponder. E se chover, baby, e daí? Eu quero mais é me molhar, não quero nem saber. Tem uma história aqui pra resolver. Até caso com você. Yeah, 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 yeah. Hey. Yeah, yeah. No. O programa de hoje termina com mais uma música de Daio Baroni. Até mais, galera. Apelido. Foi o que eu toquei. Agora eu vou tocar Quando o Amor. Quando o amor bater na tua porta, diga sim e vem pra mim. Se você lembrar do que deixou pra trás sem perceber, venha que eu te espero, bê. Traga tudo que eu quero. O importante é ser feliz. Quando o amor bater na tua porta, diga sim e vem pra mim. Quem será que errou? Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Quem será que errou? Não importa. Abra essa porta.
os amigos sentem a falta de nós. Quando o amor bater na tua porta, diga sim e vem pra mim. Vem pra